Seja bem-vindo a mais o estudo 1189 e hoje nós vamos estudar o capítulo 8 do livro de Atos. Nós concluímos o capítulo 7, que foram 60 versículos, e agora nós vamos estudar o capítulo 8. São ao todo 40 versículos. Vamos pedir ao Senhor que nos oriente. Pai, assim como o Senhor encheu o coração de Estevão de amor ao próximo e àqueles que o estavam matando, assim como o Senhor revelou a alegria do local para onde ele estava indo, assim como o Senhor se compadeceu dele ao deixá-lo adormecer antes de sentir a dor do apedrejamento, nós pedimos ao Senhor que trate das nossas emoções, para que as aflições que nos acometem não nos parem, porque nós queremos continuar a servir ao Senhor, seja com esse servo, essa serva que estão agora aqui comigo, que o Senhor os abençoe e que a Tua palavra traga instrução de vida para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, capítulo 8. Lembrando que eu uso a versão NVI, tá? Eu não lembro de ter falado sobre isso, mas para você que está aqui comigo, estou falando, NVI. Vamos lá. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Então, ali, após a morte de Estevão, no capítulo anterior, a igreja começa a ser perseguida de forma a parar tudo o que estavam fazendo em nome de Jesus. Contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Lembra que Jesus falou para pregar em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins? Então, tem coisas que a gente acha que é negativo, mas nos colocam no caminho do propósito. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então, Paulo se tornou carrasco daqueles que estavam vivendo o cristianismo. Ele estava perseguindo esses homens e matando. E lançando na prisão. É o que fala aqui. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra, lembra? Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Então, a perseguição só fez com que eles se espalhassem, saíssem de Jerusalém e continuassem a fazer o que era necessário, o que foi instruído, que era levar a palavra. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres.
O próprio Simão também creu e foi batizado. Estamos falando de Simão, um bruxo, um mago, provavelmente um cara que usava da sua esperteza para ganhar fama, ganhar dinheiro. Mas ele foi sincero aqui e foi batizado. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Então ele ficou ali como um admirador. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Ele quis comprar das mãos de Pedro e de João a presença do Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. E aí nós temos aqui a história de Simão, um homem que quis o poder do Espírito Santo e fazer uso da força dele para conseguir. Não é com o seu dinheiro, não é com a sua força, não é através da sua habilidade, do seu empenho. Por quê? Ainda que eu me empenhe, me dedique aqui em compartilhar a palavra do Senhor, se Ele não quiser e se o meu sentimento não for de propagar esse evangelho de forma sincera, não vai adiantar nada. Mas se uma pessoa for alcançada hoje, você for alcançado, e o Espírito Santo tocar no seu coração, e você se tornar sinceramente alguém que está submisso e quer mais do Senhor, aí sim faz sentido. Então, se eu fizer para me aparecer, não vai surtir efeito. Se eu fizer por obediência, vai surtir efeito. Então, a forma, o sentimento que estava levando Simão a querer o Espírito Santo não era um sentimento legal. Tanto que a postura dele não foi uma postura de humildade. Ele quis comprar a presença de Deus. E isso não é possível. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa sentado em sua carruagem. Lia o livro do profeta Isaías e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? O Espírito Santo orientou Filipe aonde ele deveria ir e de quem ele deveria se aproximar. Mas daí por diante, Filipe já toma a iniciativa e permite, através daquela oportunidade, chegar até esse etíope. Lembre, o Senhor ele é extremamente intencional. Quando ele nos guia a algo, é por um objetivo. E esse etíope, se convertendo ao cristianismo, seria mais uma semente
do cristianismo chegando em outros povos, que sempre foi o desejo do Senhor, alcançar não apenas os judeus, mas todos nós. E esse etíope era era alguém extremamente importante, uma posição privilegiada, alguém que estrategicamente seria muito abençoador por alcançar um povo que talvez fosse muito difícil. O Senhor encontrou ali um coração sedento e derramou sobre ele a instrução. Então, ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como... Olha a passagem que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? É muita cristocidência. Ele estava lendo sobre Cristo. De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água, que impede de ser batizado? O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Ózoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Filipe foi teletransportado ou cristotransportado. E é muito lindo ver como o Senhor age e o que Ele está disposto a fazer para que nós continuemos a levar essa palavra de vida àqueles que precisam. Que você e eu façamos uso de todas as ferramentas que foram nos confiadas para que a gente honre e glorifique o nome do Senhor. Que essa palavra entre no seu coração e faça diferença em nome de Jesus.